gente começou a conversar e era muito... E ela começou a me contar sobre o relacionamento dela atual, né? Que ela tava namorando. A gente começou a falar sobre a vida, no geral. E, enfim, mas... Daí eu falei, nossa, o que você tá fazendo com o cara? Você é mó sapatão. Ela, você é a primeira pessoa que me fala isso. Daí eu falei, tá a tua cara. Daí ela falou, nossa, meu... Nossa, meu. Nossa, meu. E, enfim, mas daí a gente Depois foi... eu resolvo isso. A gente foi conversando e foi batendo muito, assim, tudo que, tipo... Toda a nossa moral, nossos princípios, tudo foi batendo muito, assim, era real pra falar de trabalho, mas a gente acabou falando sobre a vida, porque somos duas pessoas, sabe aquelas pessoas que quando você tá junto, você se abre, assim, tranquilamente e vira íntimo muito rápido? As duas têm muito isso, então foi muito fácil pra gente virar íntimo uma da outra. E daí a gente começou a conversar, e daí se falar, e daí uma já completava meio que o que a outra falava, porque pensava muito parecido. E daí eu fiquei, o que tá acontecendo? Ela precisava de Media Kit, daí ela falou, eu só não vou ter dinheiro pra te pagar agora. Daí ela falou, mas eu vou fazer. Daí eu falei, me manda o que você tá fazendo. Eu vou te E ajudando. daí eu vou te ajudando. Daí ela, mas quanto que vai ser? Eu falei, não vai ser nada. Vagabunda. Gente. Ordinária. Ganhando ela com trabalho, né? Ganhou. Ué, mas não é óbvio. Hoje em dia ela é minha videomaker e assessora. Olha aí, não foi só um Media Kit. Aí, ó. Né? Mas... E nesse momento, você tava postando vídeo? Sua carreira tava dando certo já? Não, ainda não tava dando certo. Era tipo um sonho ainda. Ainda era um sonho. E só quando eu comecei a me relacionar com a Yasmin, depois de, eu acho, uns 6 meses, né? Que começou a dar certo. Eu acho que foi uns 9, quase um ano, assim. Quase um ano, no primeiro ano. Daí começou a realmente dar Vocês certo, foram virar um morar trabalho. juntas? Em um mês. Em um mês. Sapatão é um inferno. É. Mas foi basicamente Media assim. Kit pego mesmo, né? Pega mesmo, qualquer coisa. Tá dando errado, fala de um Media Kit. É ali, ó, um Media Kit Foi pega. bom, não foi? Mas daí só sei que acabou ali a reunião e foi tipo assim, uma reunião que a gente começou que horas da tarde? Umas 4 da tarde, foi até meia-noite, mais ou menos. E daí a gente, tipo assim, fechou esse lugar que a gente tava e daí tinha um barzinho que ficava aberto até mais tarde, a gente foi pro barzinho. A gente não queria parar de conversar. Ali, por mim, eu já falava assim, bora. Bora. Juro. E a gente não... Em momento algum a gente se declarou, em momento algum a gente se beijou, nada. A gente foi se beijar depois de... Na hora que você já tinha terminado. Depois dos 3 meses. E, enfim, mas foi muito gostosa, assim, a conexão. E daí, depois disso... Mas a minha pergunta agora... Rolou esse momento, você já tava isso, mas vocês não tinham se comunicado esse sentimento mútuo sobre ainda. isso, não. Demorou um tempinho. Mas pra mim foi muito claro. Eu lembro que a primeira vez que ela falou que me amava, ela falou, sei lá, eu acho que eu te amo. É que eu tava com medo, né, gente? Em que situação que foi isso? Foi num áudio do WhatsApp. Mas, cara, tá. Você tem que falar. Depois dessa reunião, a gente... depois dessa reunião eu já saí muito apaixonada. Muito e apaixonada. Eu também, só que eu tinha acabado de terminar um relacionamento, fazer, uns 6 meses. Eu ainda estava num relacionamento. Daí... Eu cheguei... Nada mais fazia sentido, gente. Foi muito estranho, sabe? Parecia tipo assim... Oi, tudo bem, então? Fui ali, encontrei minha alma gêmea, a gente vai ter que terminar. Um beijo. Foi tipo isso? Foi tipo isso? Mas foi exatamente isso que você Não, mas foi tipo isso. Tipo assim, o Era o que enredo. você queria fazer. Foi uma tragédia, mas foi tipo isso. Tá Vamos bom. ver no lado... mas como uma boa novela mexicana, se não tiver uma tragédia... Mas foi verdade. tipo isso, sabe? Tipo, eu comecei a ficar com a minha cabeça muito voada, muito nela. A gente começou a conversar e pananã, pananã. Daí, só que eu não fazia nada, assim, porque eu sou muito, muito certinha. Eu não consigo, sabe, assim, eu não consigo me desvincular de uma coisa e fazer algo errado. Tipo assim, porque eu não consigo, sabe? Assim, pra mim, eu tô vinculada àquela pessoa, Temos um contrato e isso tem que ser assim. É tipo isso, sabe? Cabeça de capricorniana muito sistemática, assim, sabe? Eu não consigo, pronto, me apaixonei, acabei transando. Não, meu bem, não é assim que acontece, sabe? Não é assim. E daí eu cheguei em casa, que eu já morava com outra pessoa, né? E daí foi muito estranho, assim, já não me conectava mais. Daí até o momento que a pessoa abriu a nossa conversa. E daí foi um caos, assim. E daí eu não falei, tipo, não é nada, não é o que você está vendo. Eu falei, então, eu tô apaixonada pela Yasmin. Foi a primeira, Ela sempre foi bem foi a primeira transparente, coisa que eu assim. falei, assim, eu tô apaixonada por outra pessoa. Yasmins causam isso mesmo. Yasmin causa... E daí a gente terminou. O outro relacionamento, eu terminei. Fui morar um pouquinho na casa da minha prima pra entender o que estava acontecendo na minha vida e entender tudo que estava acontecendo. E... É que, na verdade, enquanto ela tava no relacionamento e a gente tava já apaixonadas, eu cheguei pra Maria e falei assim,
se você for terminar, termine por você. Não espere que você vá ficar comigo. Sim, Porque não é terminar uma coisa certeza. pra pegar outra, tipo, Por só ela- pra... Justamente pra ela não emendar uma coisa na outra, sabe? Do Sim. tipo, eu tenho já aqui fixo. Eu queria Sim. muito ela, só que eu queria que ela tomasse a decisão por ela e não por mim, sabe? Vai! Vai! Termina se você quiser. Quer terminar porque você quer terminar. Não, Fico pensando, Não pra posso falar ficar assim, Não, e era claro que eu queria, Deus, tipo se ela assim... não for pra mim, obriga ela, que quem manda aqui é o senhor, não é ela. Exatamente, eu fiquei com muito medo, assim, mas eu sabia que a gente ia acabar se encontrando. mas ali. foi importante, daí eu fui um pouquinho pra casa da minha prima, porque a gente morava na casa... Eu tive que sair, né? Eu saí, daí fui pra casa da minha prima, daí conversamos bastante lá, eu e minha prima, que é uma mãezona também minha, Kathleen, um beijo, deve estar assistindo. E daí até que não, é isso mesmo que eu quero e tal, daí a gente continuou saindo, daí a gente se beijou, daí rolou tudo e foi muito gostoso, porque tava tudo certo na minha cabeça, tava tudo fechadinho, os ciclos estavam fechados, outros começando. E... Daí a gente decidiu morar juntas. Mas foi tipo assim, eu preciso morar em algum lugar. Eu também. Vamos dividir. tá. Tá bom. Certo, você fica no seu e eu fico no meu, Essa era a ideia no começo. Depois de um dia, vamos morar junto, eu te amo. acho que vai dar certo. Não, mas foi super, super suave, assim. E daí a gente tá morando junto desde o primeiro mês que a gente se conhece, assim. É, De que a gente que a gente ficou, ficou começou a juntas. ficar.